Eu não ouvi Michael no começo. O barulho do cortador de grama encheu minha cabeça como uma enxame de vespas raivosas afogando todo o resto. Eu estava terminando a última faixa de grama mais próxima da parede no meu vizinho, sendo o mais rápido que podia. Os últimos feixes de luz sangravam no céu e eu queria voltar para dentro o mais rápido possível para tomar uma cerveja na frente da TV. Mas quando cheguei ao fim do jardim e desliguei a energia, ouvi uma voz atrás de mim. Paulo? Eu pulei de susto. Sabe quando você está tão envolvido com seus próprios pensamentos que se esquece do ambiente? Minha esposa voltaria do feriado amanhã. Ela estava na Espanha com algumas amigas desde a semana passada e eu estava pensando no meu plano para buscá-la no aeroporto. Horários, quando eu teria que sair de casa, tudo isso. Eu estava na minha própria bolha. A voz flutuando sobre o jardim do meu vizinho perfurou essa minha bolha. Virei o cortador e olhei por cima do muro para baixo e para o jardim ao lado do meu. Não pude ver nada a princípio. O céu estava quase escuro no alto e a única luz que derramava nos jardins vinha de um único poste da rua atrás da minha casa. Fez pouco para iluminar as sombras. Aqui! Eu mudei meu olhar e finalmente o vi. Michael, meu novo vizinho. Sou péssimo em adivinhar a idade das crianças, mas acho que ele deveria ter cerca de 10 anos. Ele tem um cabelo preto bagunçado e grandes olhos castanhos. O garoto também é um iniciante. Eu o vi algumas vezes desde que ele e sua mãe se mudaram na semana passada, mas toda vez que o vejo, ele olha pra mim como se eu fosse algum tipo de animal no zoológico. É um pouco chato. No entanto, esta foi a primeira vez que ele realmente falou comigo. Ah, oi. Michael, não é? Na verdade, eu sabia o nome dele perfeitamente. Eu tinha encontrado o agente imobiliário que vendia a casa ao lado e ele me disse, mas eu não queria parecer familiar. Sim, eu sou Michael. E você é Paulo. Minha mãe me disse. Sim, sou eu. Como você está se adaptando? Bem, eu acho. Michael olhou para mim com aqueles olhos grandes castanhos dele. Eu não tenho muito motivo para conversar com crianças, então eu posso estar completamente errado sobre isso. Mas eu tinha a sensação de que Michael estava fazendo muito mais contato visual do que alguém de sua idade normal faria, pelo menos na minha experiência limitada. Ele quase não piscava. Provavelmente está perto da hora dele dormir, eu pensei. Então, por trás disso, eu deveria ficar feliz por ele não estar batendo nas paredes. Se ele fosse uma dessas crianças agitadas, eu nunca teria paz. Surpreendentemente, considerando que eles ainda estavam no estágio final da mudança, eu mal ouvi um pio de Michael ou de sua mãe. Eu esperava ouvir som de móveis mudando e caixas sendo descarregadas durante a semana, mas não ouvi nada. Eles quase não faziam barulho. Aliás, eu mal os tinha visto. Eles chegaram tarde uma noite na semana anterior e eu tive um vislumbre deles da janela do meu escritório. Mas foi praticamente isso. Lembro-me da mãe de Michael como uma mulher alta e atraente que parecia um pouco mais velha que eu, mas eu quase nem consegui olhar direito no rosto dela. E esta conversa com Michael foi a primeira interação que tive com qualquer um dos dois. Vou dar uma volta em algum momento quando Beth estiver em casa, pensei agora, dobrando a alça do cortador. Então, poderemos nos apresentar adequadamente. Então, Michael, eu disse, pegando o cortador da grama e levando-o de volta para o jardim. O que você e sua mãe farão esta noite? Acho que deve estar perto da sua hora de dormir, né? Não, nem perto ainda, ele disse. Eu ri. Ok, bem, minha hora de dormir é muito cedo, então vou entrar e assistir um pouco de TV, eu acho. Vejo você por aí, sim? Cheguei à pequena área de armazenamento de madeira no final do jardim e enfiei o corredor por baixo. Eu estava a caminho da porta dos fundos quando a voz de Michael me parou. Paulo? O que foi, parceiro? Você sempre corta o jardim à noite? Eu sorri. Não, eu costumo fazer isso quando o sol ainda está de pé. Mas como minha esposa volta para casa amanhã, eu queria deixar este lugar mais agradável para ela. Acho que deve parecer estranho, né? Estar cortando de noite. Não, eu acho que não. Eu acho que tudo fica mais divertido à noite. Oh, sério? Sim, eu faço aventuras o tempo todo.
Eu podia ouvir a emoção na voz de Michael, mesmo que eu não pudesse ver seu rosto corretamente. Ele era apenas um contorno sombrio na escuridão de seu jardim. Uma vez nós fomos pescar à noite. Você já fez isso? Eu balancei minha cabeça. Eu só pesquei 1 ou 2 vezes em toda a minha vida, mas sempre durante o dia. É muito mais divertido à noite, eu acho. Tudo é mais sorrateiro à noite. Eu me vi sorrindo novamente. Apesar do meu desejo de voltar para dentro, o garoto era meio divertido. Bom, talvez você e sua mãe possam mostrar para mim e minha esposa algum dia. Parece que vocês são muito mais aventureiros do que nós. Eu me virei mais uma vez para a porta dos fundos. Desta vez, eu estava segurando a maçaneta quando a voz de Michael me parou. Paulo? Sim, amigo. Você tem alguma coisa para beber? Algum suco ou algo assim? Eu hesitei. Eu não tenho certeza. Eu acho que não. Você se importa se eu tomar um copo bem rápido? Mamãe ainda está dormindo e está super cansada essa semana. Eu não quero acordá-la. Fiz uma pausa com a mão na porta. Se Beth estivesse aqui, eu provavelmente teria dito sim imediatamente. Mas parado no jardim escuro, de repente, eu percebi que poderia parecer um pouco estranho se eu convidasse um garoto de 10 anos para entrar na minha casa, mesmo que ele fosse meu vizinho. Eu duvidava que a mãe dele gostaria dessa ideia. Você não tem nada para beber na sua casa, parceiro? Minha mão estava na porta, mas eu não tinha girado a maçaneta ainda. Eu fiquei na mesma posição, minha mente zunindo com desculpas, e quando ouvi uma voz diretamente atrás de mim, minha pele quase saltou de mim. Não temos nada em casa. Eu me virei e encontrei Michael parado a um pé atrás de mim, olhando para mim com aqueles grandes olhos castanhos. O garoto deve ter pulado o muro enquanto eu estava de costas. Deve ter feito isso sem emitir nenhum som. Por favor, Paulo, apenas uma bebida, super rápido, e depois voltarei para minha casa. Eu nem vou me sentar, prometo. Fiz um cálculo mental na minha cabeça. Nossa porta dos fundos se abre diretamente para a cozinha, e eu tenho um suco na geladeira. Michael provavelmente entraria e sairia em menos de 2 minutos. A mãe dele poderia achar um pouco estranho que ele estivesse dentro de casa se ele lhe contasse, mas ela também não acharia estranho se seu novo vizinho tivesse recusado uma bebida ao seu filho quando ele pediu? Hesitei por mais alguns segundos, depois suspirei. Ok, então pode entrar. Você tem que ser rápido, ok? Eu realmente quero ir para a cama logo. Michael sorriu para mim e assentiu. Virei a maçaneta e entramos. Então, você é meio que uma coruja da noite, hein? O que isso significa? Abri a geladeira e peguei o suco de laranja. Significa que é alguém que prefere a noite, você sabe, porque disse que ia em aventuras, pesca noturnas e outras coisas. Fui para a prateleira de secagem ao lado da pia e peguei um copo. Sim, então eu definitivamente sou uma coruja da noite. Eu comecei a derramar o suco no copo. Cara, eu não. Ou pelo menos não quando eu tinha sua idade. Eu costumava ter medo do escuro. Você vai se acostumar com isso? Como? Eu disse que você se acostuma, depois de ficar tempo suficiente no escuro. Certo. Eu me virei e entreguei o copo de suco de laranja para Michael. Ele pegou para mim e sorriu. Ele moveu o copo em direção à boca e depois parou, me observando por cima da borda. Você sabe, minha mãe não gosta mais que eu faça isso. Fazer o quê? Entrar na casa de estranhos. Não depois da última vez. Eu olhei para o garoto. Ele olhou de volta para mim. O sorriso não estava mais em seu rosto. Em algum lugar no meu estômago, senti algo desconfortável se contorcer. Como assim? O que aconteceu da última vez? Michael olhou por cima do ombro para a porta traseira fechada, como se estivesse checando para garantir que sua mãe não estivesse lá. Ele afastou o copo de suco sem tomar nenhum gole e colocou no balcão da cozinha. Então, ele deu os ombros. Nada demais. É que onde morávamos, fiz amizade com esse velho que morava a algumas ruas de nós. Ele também me convidou para um drink. Só que então, ele ficou estranho. Oh meu Deus,
Tentei manter minha expressão igual, mas de repente estava desejando ter dito não ao pedido de bebida ao garoto. Afinal, isso não parecia bom. Algum velho tarado em sua última cidade o convidou para uma bebida e então ficou estranho. Como sua mãe se sentiria ao saber que ele estava sozinho em minha casa agora, dado que algo ruim havia claramente acontecido no último lugar que eles moravam? Ele ficou estranho? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Eu deveria ter despachado o garoto ali, mas acho que minha curiosidade tomou conta de mim. Michael embaralhou no local olhando de volta para mim. Sim, ele queria que eu fosse ao porão com ele. Ele me disse que tinha uma coleção de brinquedos muito legal e perguntou se eu queria ver. Ele insistiu que eu fosse, mesmo quando eu disse que tinha que ir embora. De repente minha boca ficou seca. Então você foi com ele? Michael balançou a cabeça de um lado para o outro em negação. De jeito nenhum. Eu corri de volta para minha casa. Mamãe disse que só preciso ir até a cozinha quando estiver na casa de estranhos. Senti um leve alívio tomar conta de mim. Então, eu repeti o que Michael tinha acabado de dizer e senti o alívio ser substituído por confusão. Espere, como assim? Eu perguntei. Estranhos sempre, como amigos da sua mãe e outras coisas? Michael abriu a boca e depois fechou novamente. Ele se virou e voltou a mão para o copo de suco ao lado da cozinha, mais uma vez sem tomar. Ele apenas cutucou com um dedo, deslizando pela superfície. Quando ele olhou para mim, continuou falando como se não tivesse ouvido minha pergunta. Mamãe ficou realmente irritada quando ela descobriu sobre o homem. Ela me fez prometer que eu nunca mais voltaria para lá. Ela contou a alguém? Quero dizer, chamou a polícia sobre o que o homem disse a você? De jeito nenhum. Michael desviou o olhar de mim novamente. Havia um leve sorriso em seu rosto, como se ele estivesse contando uma piada que eu não entendia. Ela fez algo muito melhor que isso. Oh, foi? O que ela fez? Ela o fez desaparecer. Eu estava de boca aberta para fazer outra pergunta quando percebi o que Michael acabara de dizer. O próximo pensamento que eu tive foi que devo tê-lo ouvido mal. O que foi que você disse? Eu disse que ela o fez desaparecer. Eu te disse que a noite era a melhor hora para pescar. Michael me encarou com aqueles olhos castanhos dele. Só então, eles pareciam mais escuros do que marrons. Quase negros. Eu não... Eu tentei encontrar palavras, mas estava perdido. Michael sorriu para mim. É engraçado, ele disse depois de um momento. As pessoas acham que a mãe só entra quando é convidada, mas as regras não são assim. Desde que um de nós tenha sido convidado para entrar, tudo bem, podemos voltar quando quiser. O garoto sorriu para mim mais uma vez. Não se preocupe, Paulo. Vou dizer a ela que você foi muito legal comigo. Apenas certifique-se de ser da mesma forma com ela quando conhecê-la. Obrigado pelo soco.